Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus, estamos aqui nesta noite de segunda-feira, dia 3 de março de 2025, e quero junto com você meditar na palavra. É o nosso momento da meditação no livro dos Salmos. Assim nós vamos então dando continuidade a esta série de meditação em Salmos. Hoje meditaremos no capítulo 61. Gostaria que você desse uns minutos da sua noite e que a gente possa juntos aprender um pouco mais com a palavra, ouvir a palavra. Em seguida, realizarmos uma breve oração. Gostaria também de contar com a sua participação no que diz respeito a compartilhar, se inscrever, ativar o sininho das notificações, dar o like. Desejando, deixe no comentário seu nome, pedido de oração. E vamos unir a nossa fé nesse momento. Nós deixamos para a noite o momento da palavra, o momento de uma meditação nos Salmos. Não sei como foi o seu dia. Espero que antes de dormir, você busque em Deus e na palavra um conforto, uma direção, para que, independente dos problemas os quais você vem estar enfrentando, você tenha forças para continuar. Olhe para frente, continue, busque em Deus, busque na palavra. Deus é o teu auxílio, o nosso auxílio, tá bom? Confia nele, em nome de Jesus. Salmo 61, tem a sua Bíblia aí? Abre ela. Vamos meditar. Oração pelo Rei tem como título o Salmo 61. E diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Glória a Deus. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Quantos de nós não buscamos isso em Deus, não é verdade? Quantos de nós temos no nosso coração esse mesmo sentimento, esse mesmo pedido de que Deus ouça-nos, de que Deus nos atenda quando a Ele oramos? Ele continua dizendo: desde os confins da terra, clamo por ti. Desde os confins da terra, clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para
cumprir dia após dia os meus votos. Que maravilha, hein? Glória a Deus. Observe que no coração do homem de Deus, bem como no coração da mulher de Deus, tem que haver propósitos de buscar em Deus. Eu sempre falo, quando queremos algo de Deus, nós devemos buscar em Deus. E quando nós nos colocamos a buscar em Deus, certamente Ele sempre há de nos atender. No coração do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que haver propósitos de buscar em Deus. Por exemplo, tudo que eu tenho feito através destes conteúdos que a gente tem procurado passar para você, tudo nasceu de um propósito. Há 225 dias atrás, nasceu um propósito de oração meio-dia, através de algumas pessoas, sempre pedindo oração por quem está doente, pessoas sempre pedindo oração por quem está enfermo. Aí nasceu o propósito da oração do meio-dia, 225 dias atrás. Quando começou esse ano, nasceu esse propósito, todos os dias à noite, trazer a meditação em um capítulo de Salmos, quando começou o ano. E quando bateu ali o dia 12 de fevereiro, nasceu o propósito de orarmos às 5 da manhã. Então tudo vem de um propósito com Deus. Lhe garanto, em nome de Jesus, que a nossa ideia aqui não é somente a de ganhar seguidores, ganhar likes. Quando eu falo para você que eu gravo às 5 da manhã, pode ter certeza, 4h45 eu me levanto, 5 horas eu inicio a oração no altar. Quando eu falo para você que eu gravo meio-dia, a oração, meio-dia. O vídeo certamente não entra naquele horário, porque ele vai ter que baixar e depois ficar disponível no YouTube. Mas Deus sabe que o nosso horário é aquele. E quando eu falo para você que a meditação no livro dos Salmos é à noite, é à noite. E por que eu estou lhe dizendo acerca da importância do propósito e dando como exemplo o que a gente tem feito? Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque nessa oração que o Salmos 61 nos traz, porque o Salmo 61 tem como título oração ao rei, oração pelo rei. Nessa oração, ele fala assim com Deus, que Deus lhe conceda a bondade e a fidelidade o preservem, e assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Então, quando eu leio essa palavra, cumprir os meus votos, quando eu leio essa palavra, permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade. Quando eu leio essa palavra, voto, quando eu leio essa palavra, fidelidade, aí eu posso traduzir voto, fidelidade, ao que eu chamo de propósito com Deus. Propósito. Tudo tem que nascer de um propósito. Deus colocou no nosso coração orar 5 da manhã,
Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas 5 da manhã eu estou ali. O fato de você me ver através do vídeo, para você não é garantia que a oração é 5 da manhã, não. Porque você não está vendo. E todos nós sabemos que um vídeo pode ser gravado em qualquer horário, em qualquer dia, e eu chegar aqui e dizer que é tal dia e tal hora. Então, ninguém está me vendo, mas se eu estou em um propósito com Deus, se eu estou firmado em um voto de fidelidade, então quando você me vê aí falando, eu estou aqui 5 horas da manhã, então você acredite, é 5 horas da manhã. Porque você pode não estar vendo 5 horas da manhã, mas Deus, com quem eu tenho um voto e um propósito, Deus está me vendo. Deus tem que te enxergar no teu voto e no teu propósito. E o teu voto, o teu propósito perante Deus, ele tem que ser fiel. Tem que haver fidelidade. Porque tem muitas pessoas que elas vivem a quebrar seus votos com Deus. Eu conheço muitas pessoas. Olha o que diz, por exemplo, o versículo 3. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. Esse tabernáculo que o salmista está dizendo, assista eu no teu tabernáculo para sempre, esse tabernáculo pode ser interpretado de duas maneiras. De duas maneiras. O local que aqui na terra a gente se reúne para, como ele diz, assistir a casa de Deus, a casa de Deus. E também pode ser interpretado o reino de Deus, o tabernáculo celestial para sempre. Porque hoje a gente assiste num tabernáculo físico, num local aonde os irmãos congregam, se reúnem. Nós sabemos que a igreja somos nós. Mas é diabólico e maligno quando alguém vem dizer: você não precisa ir para dentro de nenhum lugar adorar a Deus, pode adorar a Deus só na sua casa, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Essa narrativa, essa palavra é interpretada de maneira muito equivocada, porque o fato de que a Bíblia nos afirma que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, isso não dá direito e é antibíblico qualquer pessoa chegar e dizer que por causa deste texto a gente não precisa se reunir. Claro que a gente precisa. A mesma Bíblia que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas é a mesma Bíblia que fala: não deixe de congregar. A gente tem que se reunir. O povo de Deus toda a vida se reúne. Toda a vida se reúne. O que incomoda? Incomoda o diabo, que certamente vai usar pessoas que têm a mente aberta para o diabo, para trazer esse tipo de tradução deturpada. Porque a Bíblia dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não significa dizer que a Bíblia manda a gente parar de se reunir, parar de congregar. É bíblico. O próprio Deus fala: eu vou congregar o meu povo. Congregar é reunir. Deus vai reunir o seu povo. Em algum lugar Deus vai reunir. Tem que ter um lugar para reunir. A Bíblia fala, no tempo de Atos dos Apóstolos, que inclusive é onde está escrito esse texto também, que os irmãos se reuniam. A Bíblia fala da igreja que existia na casa de irmãos. A Bíblia fala dos ensinamentos no templo. Então, meus irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
há necessidade sim da gente se reunir. E aqui, hoje, humanamente falando, na nossa vida material e terrena, a gente tem sim que ter um lugar para a gente se reunir. Você se reúne aonde? Na Igreja Mundial? Glória a Deus. Você se reúne aonde? Na Igreja Assembleia? Glória a Deus. Na Batista? Glória a Deus. Aonde é que você se reúne? O importante é que você se reúna, vá com os irmãos congregar, vá com os irmãos adorar a Deus, vá com os irmãos cultuar a Deus, vá com os irmãos orar, vá com os irmãos ouvir a palavra. Não é errado, não. Não é errado quando você se reúne na sua casa, não. Não é errado quando você se reúne no monte. Não é errado quando você se reúne na praça, não. Não é errado quando você se reúne dentro de um templo que tem ali como nome, denominação, assembleia, batista, congregação, não importa. Mas dizer que pelo fato de estar escrito que Deus não habita em templos por mãos humanas, é para a gente não ir mais nesses lugares adorar a Deus, isso aí é coisa do diabo, irmão. Pode ter certeza disso. E com certeza quem traz esses conteúdos são pessoas que não congregam. Porque tem um detalhe, irmãos, quem é salvo quer salvar, quem é perdido quer levar os outros para a perdição. As pessoas que é cheia da graça, elas transmitem a graça. As pessoas que é cheia de revolta, elas transmitem a revolta. Por isso que a palavra de Deus diz, não se associe com os revoltosos. E tem uma frente hoje em dia levantada somente com a finalidade de tentar fazer as pessoas parar de ir numa igreja. Mas o texto, quando ele afirma aqui que ele quer assistir no tabernáculo para sempre, esse tabernáculo, a gente pode interpretar o tabernáculo físico, que é onde a gente vai assistir, congregar aqui nessa terra, e a gente também pode interpretar como tabernáculo, referindo-se à nossa vida com Deus na eternidade, aonde ali nós estaremos também perante o Senhor o adorando. Então, muitas pessoas um dia chegou na igreja com um voto de não sair mais, um voto de largar as coisas erradas para trás, um voto de se firmar na presença de Deus. E o tempo foi passando e essas pessoas acabaram se desviando, quebrando seus votos. Sabe por quê? Porque num voto, num propósito, tem que ter fidelidade. E quem não é fiel não consegue sustentar por muito tempo. Eu conheço a história de vários. Eu vou citar uma. Eu conheci um rapaz que ele se acidentou numa moto e a pessoa que estava na moto com ele veio a falecer num acidente. E ele estava embriagado. A mãe dele pediu muita oração na igreja, muita oração. Nós oramos. Ele estava ali entre a vida e a morte, a pancada na cabeça foi muito forte, a cabeça ficou toda rachada, e pela misericórdia de Deus ele foi restaurado. E o que ele fez? Ele foi para o altar, dar testemunho do livramento e da oportunidade de vida que Deus lhe deu. E no altar ele falou, a partir de hoje eu estou entregando a minha vida para Deus. Então ali no altar, ele fez um voto com Deus. Mas passado uns 3 ou 4 meses, ele já estava de volta. Aquela vida de vício, de bebida. A bebida que foi o pivô daquele acidente, que levou uma pessoa a morrer, e levou ele também quase a morrer. Mas por um milagre de Deus ele sobreviveu e deu no altar o testemunho, mas não durou muito depois disso. Alguns meses depois ele já estava entregue de novo àqueles vícios. Por quê? Porque o voto feito não teve fidelidade, não teve sinceridade, não teve arrependimento.
E quando a pessoa lhe falta sinceridade, verdade, arrependimento, não demora muito, ela quebra o voto. O que ela promete, ela volta atrás. Então, temos que ser firmes nos nossos propósitos, nos nossos votos com Deus e nos mantermos firmes, porque o nosso voto, o nosso propósito com Deus tem que ser o de assistir no tabernáculo dele para sempre. Nunca queira sair da presença de Deus, meu irmão. Independente das lutas que você enfrenta, permaneça firme com Deus. Permaneça firme com Ele. Não quebre seus votos. Nenhum voto com Deus. Nenhum. Lembra do que um dia você abriu a sua boca para prometer para Deus? Se mantenha firme. Se mantenha firme. Seja fiel no seu propósito, no seu voto com Deus. Tá bom? Espero que você compreenda e guarde essa palavra no seu coração. Eu vou orar. Se Deus me permitir, com a graça de Deus, amanhã eu quero trazer a meditação do Salmo 62. Vamos terminar fazendo uma oração? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra. Fale ao coração de todos que ouviram essa mensagem. Tende misericórdia da vida de cada um daqueles que se achegam ao Senhor, a princípio, com votos, com propósitos, que sejamos fiéis e venhamos ter como nosso principal voto e propósito assistir no Teu tabernáculo para sempre. Conserva a nossa vida na Tua presença, nos ajude, nos dê forças. Abençoa a nossa noite de segunda, abençoa cada dia desse mês na nossa vida. Te peço isso, abençoe o nosso lar e a nossa família, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe.